Depois das grandes quedas da segunda-feira por conta do medo generalizado do aumento de juros no Japão, o Bitcoin se recuperou, mas não recuperou tudo e muitos analistas acreditam que teremos mais quedas pela frente. Vamos entender o que está acontecendo no Bitcoin hoje e as perspectivas para os próximos dias. Eu sou Bernardo Pascovitch, aqui no canal a gente fala sobre Bitcoin, criptomoedas, investimentos, economia e muito mais para você investir sempre melhor. Se você está chegando agora, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, não está sendo uma semana fácil, não é verdade? Seja dita, não está sendo uma semana fácil. A gente viu, na verdade, quedas muito fortes na segunda-feira. Algumas bolsas, como a própria bolsa japonesa, teve a maior queda desde 1987. Você fala, pô, Bernardo, o que está acontecendo no mundo? Eu já expliquei um pouquinho. Basicamente, o juro no Japão subiu pela primeira vez em muitos anos. Isso fez com que vários traders e investidores que pegavam dinheiro a custo juro praticamente zero no Japão e investiam em outros lugares, tendo uma arbitragem, conseguindo ganhar nessa diferença, tivessem que fechar rapidamente as suas posições e saíram vendendo tudo o que tinham. Venderam criptomoedas, ações americanas, ações asiáticas, japonesas, europeias, para repagar as dívidas com o Japão. E aí isso fez um efeito cascata, tudo desabando no mundo. O VIX, o indicador do medo, explodiu para o maior nível desde a pandemia, já recuou bastante. Somado a isso, a gente tem a questão de risco de recessão nos Estados Unidos. Relatório de empregos na sexta-feira veio muito abaixo do esperado, e é claro que antes era um dado positivo, né? O mercado mais fraco, economia mais fraca, inflação sob controle. Agora mudou toda a narrativa. Agora, mercado de trabalho mais fraco pode sinalizar recessão. Para você ver que o mercado é realmente super complexo. Hora que é uma coisa, hora que é dados mais fracos, hora que é dados mais fortes, e fica essa loucura toda. Também temos risco de guerra no Oriente Médio entre Israel e Irã. É mais um componente de risco, de medo, de preocupação no mundo. Tem risco de recessão na Europa. Então a coisa realmente não está fácil. E quando está todo mundo muito preocupado, qualquer faísquinha, qualquer probleminha vira um grande problema. E a gente viu o que aconteceu na segunda-feira. Mas o mundo está recuperando. E está recuperando, inclusive, por conta disso daqui. Olha, o Banco Central do Japão, BOJ, fez algumas declarações importantes que você precisa saber o que foi dito pelo Banco Central do Japão para não ficar boiando e saber o que fazer com o seu dinheiro. E o Bitcoin acelerou os ganhos. Olha só. Ih, como que eu tiro essa publicidade aqui? Não quero você publicidade, sai daqui. Olha, Bitcoin e Ethereum se recuperaram. Banco Central do Japão afirmar que não vai mais aumentar os juros em períodos de instabilidade no mercado. Então, basicamente, o próprio governo japonês viu a loucura que aconteceu na segunda-feira. Subiram um pouquinho o juro e fez essa loucura toda. Um juro de 0 que foi para 0,25, 0,30, fez esse estrago todo. Então, o próprio Banco Central do Japão falou, olha, a gente não vai fazer nada em períodos de muita instabilidade. Devem ter levado um puxão de orelha aí de alguém, porque realmente o estrago foi grande no mundo. E a companhia japonesa de capital aberto, Metaplanet, anunciou o investimento de 60 milhões de dólares, mais ou menos, em Bitcoin, por meio de uma nova oferta de ações. E estamos vendo empresas entendendo o movimento de comprar Bitcoin para proteger seus caixas. Então, de um lado, a gente tem o governo, o Banco Central japonês dizendo que, opa, eu vou segurar melhor em próximos aumentos de juro, vou analisar e vou evitar essa instabilidade do mercado. E, por outro lado, temos empresas no Japão recorrendo ao Bitcoin para proteger o seu caixa. Então, isso são sinais importantes da relevância do Bitcoin nesse momento para as empresas, para as pessoas, nesse momento de turbulência. Então, essas declarações, como vimos aqui acima, aqui na abertura, sai publicidade aqui, Bitcoin acelera ganhos após declarações do Banco Central do Japão e entrada de capital institucional. E essa matéria aqui vai meio que na mesma linha, tá? A gente tem uma possível realização de uma cruz da morte. O que é a cruz da morte, Bernardo? A gente vem e vê que a média móvel de 50 dias está passando abaixo da média móvel de 200 dias. Deixa eu mostrar aqui para você, olha. Essa daqui, olha. A média azul passando abaixo da média verde. Isso deve acontecer na sexta-feira, daqui a 2 dias. Historicamente, isso é chamado cruz da morte, tá? E historicamente, a cruz da morte traz quedas para o Bitcoin. É o que diz a teoria, porque na prática a gente sabe que as coisas são diferentes. Vimos cruzes da morte no passado que não trouxeram quedas para o Bitcoin. E tivemos, inclusive, uma cruz da morte em setembro de 2023. Vamos lá para setembro de 2023 para você ver.
Olha aqui, setembro de 2023. Aqui exatamente temos uma cruz da morte, tá vendo? Não, aqui. Aqui, ó, azul abaixo da verde novamente, cruz da morte. O preço não caiu, na verdade se recuperou depois dessa cruz da morte. Então não é verdade que a cruz da morte sempre traz quedas para o Bitcoin, mas o mercado gosta desses termos. Então o que essa matéria está falando é o seguinte: a cruz da morte pode ser uma armadilha de queda, ou seja, não vai cair, com o Banco Central aliviando um pouco as preocupações com o aumento de juros. Olha aqui, a cruz da morte. E aqui falando o seguinte: parece que o Bitcoin, que a cruz da morte vai acontecer, que é um indicador de queda normalmente, vai novamente ganhar sua reputação como o indicador contrário, ou seja, você faz o contrário do que o indicador faz. Novamente acontecendo o que aconteceu em setembro de 2023. Isso acontece porque um influente membro do Banco Central do Japão, Shinichi Uchida, disse que o Banco Central não vai aumentar os juros enquanto o mercado estiver assim muito instável, enfraquecendo o caso, enfraquecendo as preocupações da continuação desses grandes problemas de aversão de risco e de fechamento dos trades que eu mencionei anteriormente para vocês. Então, esse é um sinal não preocupante, é um sinal negativo, cruz da morte, mas aparentemente, essa cruz da morte não vai se desenvolver, de acordo aqui com essa matéria, porque o Banco Central do Japão trouxe alguns alívios e a gente tem aí uma informação, tem uma visão de que o que já aconteceu em setembro de 2023 não vai se repetir agora, tá? Para outros analistas, o Bitcoin precisa cair para uns $40 mil para fazer sentido a entrada, fazer um sentido maior a entrada de capital. Ou seja, está longe aí ainda do patamar ideal para entrar, para fazer compras, 50 e poucos, tem que cair lá para 40 e pouquinhos para fazer mais sentido, que é basicamente onde o Bitcoin estava antes da aprovação do ETF lá em janeiro. Se eu mostrar para você no gráfico, olha, deixa eu tirar aqui o gráfico da... os ETFs foram aprovados em 10 de janeiro de 2024. 10 de janeiro de 2024 foi aqui, tá? Onde o preço estava aqui em $46 mil mais ou menos. Então, o que alguns analistas estão falando olha, o Bitcoin tem que voltar aí para uns $46 mil para fazer sentido novamente a entrada de capital. Então, uma análise não é muito técnica. Eu não vejo muito o que as pessoas estão analisando para os $40 mil. Não é um patamar que eu vejo assim como muito relevante, tá? Se a gente for lá para os $40 mil, vamos marcar aqui, ó, $40 mil, o que tem? Ok, aqui tem um suportezinho, tá? Vamos para trás. Só tem isso, na verdade, porque aqui nós temos um suporte, aqui nós temos uma região importante, mas não é $40 mil. Aqui é uma região que vai, olha, até aqui mais ou menos. Posso reduzir um pouquinho, vai? $44 mil? Tá, não é $40 mil, então tem uns $44 mil. Se a gente puxar aqui para trás, o que aconteceu isso no passado? Bom, tivemos aqui algumas manifestações também importantes em 2022, né? Algumas resistências. Pode ser uma região interessante de entrada, com certeza. O preço vai cair para $40 mil? Não sei, a gente tem a média de 50 semanas que está segurando o preço muito bem por enquanto, tá? Está segurando o preço aqui super bem e é uma média muito importante na história do Bitcoin. A média de 200 semanas está nos $37 mil e subindo, tá? Então, basicamente, o que essas pessoas estão falando é o preço do Bitcoin vai cair para a média de 200 semanas mais ou menos. Acontece, gente, vou mostrar aqui para vocês, tá? Acontece que a média de 200 semanas, olha aqui, média de 200 semanas, essa laranja, colocar gráfico semanal. Olha, em bull market, em mercado de valorização, o Bitcoin nunca no mercado de alta voltou para a média de 200 semanas, só no Covid. Então, se a gente for repetir o que aconteceu no Covid, realmente uma lateralização e esse despejo final, se formos repetir o que aconteceu no Covid, aí ok. Aí poderíamos sim voltar para a média de 200 semanas agora, tá? Poderia voltar para a média de 200 semanas aí no final de 2024, talvez. Mas isso nunca aconteceu na história do Bitcoin. Então muitas vezes tem a impressão de que as pessoas falam umas coisas assim, meio que só para falar. Ah, vai cair para os $40 mil. Beleza, mas o que você está enxergando para cair? Acho que às vezes é um pouco de
medo que as pessoas tentam criar. Porque, inclusive, a gente está vendo algumas notícias interessantes. Olha só, o Michael Saylor, que é o maior investidor público de Bitcoin, anunciou que tem mais de $1 bilhão em Bitcoin pessoalmente, nas suas contas pessoais, tá? $1 bilhão, fora tudo que a sua empresa tem. Aqui eu também achei interessante, se a gente for para o gráfico do Bitcoin no semanal, o que está acontecendo aqui? Deixa eu tirar a média, deixa eu tirar o desenho. A gente está vendo que a semana está se desenvolvendo naquele formato, né, de martelo, né? Então vai lá embaixo, encontra a força compradora e sobe. E o que esse gráfico está mostrando é justamente isso. As últimas vezes que tivemos esse martelo, em março de 2023, isso daqui foi começo de 2024, e agora esses martelos nós tivemos grandes valorizações. Então, a princípio, poderíamos ter uma grande valorização a partir do momento atual. Tudo bem, quando ele tirou esse print estava mais bonito, agora o preço caiu um pouquinho. Mas podemos ter uma grande valorização. E isso vem em linha também um pouco com esse analista que eu gosto. Ele vê os ciclos passados, 2016, 2020, 2024, um triângulo rompido para baixo, você tem essa resistência superada, depois você tem um período aqui de lateralização nessas bolas laranjas e finalmente um rompimento. E a gente está chegando perto do final do prazo, com base nos ciclos passados, para o rompimento dessa bola laranja. E aí você precisa entender que a maior probabilidade ainda é a alta, tá? E eu tenho falado muito sobre isso no meu grupo gratuito do Telegram. Se você não está no meu grupo gratuito do Telegram, entre lá agora. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre no grupo gratuito do Telegram, porque eu envio análises gratuitas todos os dias, com aprofundamento, com mais informações que você precisa acompanhar e precisa saber o que está acontecendo. Então vai lá no grupo do Telegram, que é super importante que você acompanhe e que você saiba o que está acontecendo. E eu tenho dito, olha galera, a maior probabilidade para mim é sim continuação da alta, tá? A gente está vendo aqui informações importantes de continuação da alta. No semanal, inclusive, se a gente pegar aqui esse último semanal aqui em janeiro, traça uma retração de Fibonacci, o preço veio lá embaixo, mas está tentando segurar aqui nos 50%, acima dos 61%. Se a gente for no gráfico mensal, o último fundo mensal, que foi lá em setembro, agosto, na verdade, de 2023, traça Fibonacci, olha, no mensal a gente veio em 50% e está segurando nos 38% por enquanto. E faz muito sentido ter essa explosão, correção, para continuar uma explosão nova. Então, o cenário ele é, de forma geral, positivo. Claro que a gente pode ter correções aí no meio do caminho, mas o cenário é, de forma geral, sim, positivo. Mas eu quero ouvir de você agora. Você acha que a cruz da morte do Bitcoin vai trazer quedas gigantescas ou não? Ou que esse indicador vai falhar como já falhou no passado e vamos ter altas a partir de agora? Me diga nos comentários o que você acha que vai acontecer com a cruz da morte. Quero pedir também para você se inscrever no canal, se não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos muito importantes e entre no meu grupo gratuito do Telegram, todos os dias análises gratuitas sobre o Bitcoin, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!